Vou tratar nessa aula dos fatos mais recentes sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma guerra que tem, sim, motivações econômicas muito bem definidas, mas é também uma guerra de narrativas, cujos principais argumentos remontam a um contexto histórico bastante complexo. Entre as motivações mais imediatas alegadas por Putin para invadir a Ucrânia estão, primeiro, salvar, apoiar Donetsk e Lugansk da repressão que o governo ucraniano promove aos movimentos separatistas nessa região de fronteira com a Rússia. Movimentos esses apoiados pela Rússia desde 2014. Além disso, o governo russo alega estar ameaçado por uma ofensiva da OTAN nas últimas décadas, particularmente a partir de 97. E o governo de Zelensky, um governo pró-União Europeia, pró-OTAN, simbolizaria para ele uma ameaça de avanço para a OTAN nesse país vizinho da Rússia. Além disso, Putin alega precisar desnazificar a Ucrânia. Isso porque, em 2014, houve um movimento chamado Euromaidan que culminou na deposição de um presidente pró-russo, Yanukovych. E entre os grupos mais empenhados nessa mobilização estavam grupos considerados neonazistas, aliás, assumidamente neonazistas. Esses grupos depois passaram a ter, inclusive, participação na Guarda Nacional ucraniana, no governo seguinte de Poroshenko. E essa participação desses grupos neonazistas na Guarda Nacional Ucraniana se mantém, inclusive, no governo Zelensky. Não somente se mantém, como se aprofunda. Bom, mas a gente sabe que por trás dessa narrativa do Putin existe, claro, um interesse histórico da Rússia de criar um corredor tranquilo para que a Rússia possa avançar em direção aos mares de Azov e também ao Mar Negro. Agora, o ataque russo, ele começou no dia 24 de fevereiro de 2022 e aconteceu através de uma parceria com um aliado da Rússia, a Bielorrússia. Esses ataques aconteceram conjuntamente por terra, ar e mar. E diante disso, a OTAN não reagiu militarmente, até porque o Estatuto da OTAN prega que só deveria isso acontecer se a Rússia tivesse atacado um país membro da OTAN. E a Ucrânia não é membro, é país parceiro. Bom, além de a Rússia ameaçar colocar o seu dispositivo nuclear em prontidão, também lançou ameaças não somente aos países da OTAN, mas a países próximos a ela que poderiam ingressar na OTAN, como, por exemplo, a Suécia e a Finlândia. Bom, quais foram as sanções impostas à Rússia nesse contexto? Como a OTAN não reagiu militarmente, os seus países, como Estados Unidos e vários países da União Europeia, promoveram sanções com o objetivo de isolar a Rússia, tanto economicamente como politicamente. Entre as principais sanções econômicas temos a Rússia foi excluída do SWIFT. O SWIFT é, na verdade, uma instituição criada em 1973 que vai mediar as transações bancárias entre diferentes países, 190 países do mundo. E agora o sistema bancário russo está isolado, excluído desse sistema. Estados Unidos e União Europeia também agora rejeitam qualquer tipo de transação com o Banco Central Russo. O Banco Central Russo, por exemplo, não pode resgatar reservas estrangeiras em bancos dos Estados Unidos e também na União Europeia, o que cria uma instabilidade cambial considerável na Rússia. Bom, temos aqui também os Estados Unidos suspendendo as exportações de produtos de alta tecnologia, principalmente produtos ligados ao setor de aviação. Temos aqui também a evasão de multinacionais importantes que abandonam, nesse momento, o mercado russo. Estados Unidos e União Europeia também bloqueiam o seu espaço aéreo. Qualquer avião russo, por exemplo, não pode mais sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos e dos países membros da União Europeia. Temos aqui também Estados Unidos retomando relações políticas, diplomáticas, cordiais com a Venezuela para poder importar petróleo venezuelano, já que anuncia, por exemplo, o boicote ao petróleo russo. E o governo alemão suspendeu o processo de licenciamento do Nord Stream 2, que na verdade é um gasoduto que liga a Rússia até a Alemanha para justamente ampliar o escoamento do gás russo para o mercado europeu. E não podemos esquecer, claro, do bloqueio bancário de importantes oligarcas russos, como, por exemplo, Abramovich, um dos grandes nomes, o principal nome do Chelsea, time inglês. Já nas primeiras negociações, a Rússia apresenta as suas exigências, que não são poucas. Ela exige, por exemplo, alterações significativas na Constituição da Ucrânia. Por exemplo, o reconhecimento da independência
independência de Donetsk e Lugansk e também o reconhecimento da Crimeia como território da Rússia. Além disso, a exigência da neutralidade da Ucrânia no aspecto militar, ou seja, a Ucrânia não poderia entrar na OTAN. Bom, embora não haja nenhum consenso em relação a isso, temos pelo menos o consenso em relação à criação de corredores humanitários para, obviamente, o escoamento de refugiados para países vizinhos, principalmente para a Polônia. Mas apesar disso, tivemos também ataques russos a esses corredores, como o ataque à cidade de Mariupol, atingindo uma maternidade. Agora, a condição russa para um cessar-fogo seria a rendição da Ucrânia, o que colocaria a Ucrânia numa situação bastante frágil nas tratativas posteriores. Nós temos como principais consequências econômicas desse conflito para a Rússia, no aspecto mais imediato, a queda do câmbio, uma desvalorização do rublo, a moeda russa, em torno de 30% já nas primeiras semanas, e também uma alta da inflação e, como resposta a essa alta inflacionária, o aumento da taxa de juros pelo governo. Bom, com relação a essas consequências para o mundo, é a evidência de uma crise de abastecimento, tanto no setor energético, especificamente petróleo e gás natural, como também no abastecimento de fertilizantes, o que traz a perspectiva de uma crise agrícola, que pode se transformar numa crise de fome para o mundo inteiro, atingindo principalmente, claro, os países mais pobres. Bom, sobre os fatos mais recentes dessa crise, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, é o que nós temos para o momento. Esperamos agora, claro, os desdobramentos dessa história, esperando que tudo isso termine na paz. Beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.